É o seguinte, ô dona GMM, a senhora tá de tiração que a senhora vai mesmo deixar os fãs do chip Pepper JJ, Quintanon, à míngua. É sério isso? Não, gente, sem zoar, eu não me conformo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se gostar mais ainda e quiser ajudar o trabalho a continuar, considere se tornar um apoiador. Você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para nossa resenha. The Heart Killers, os eliminadores de pessoas mais amados desse universo tão grande. Na minha opinião são, então, enfim. Mas beleza, vamos pro nosso episódio. Começa, né, com os nossos queridos ali falando pros meninos que eles precisam se afastar por um tempo e eles realmente fazem isso. Nisso, né, a gente tem takes ali do Kant e do Styles super chateados com a situação porque não conseguem falar com eles, porque sentem saudades e tudo mais. E aí a próxima cena já é Fadel e Bison confrontando, né, quem eles acham que eliminou os pais deles. E aí, quando o cara já tá pra partir, ele fala: mas não fui eu que eliminei os pais de vocês. Foi a Lili, com as próprias mãos, inclusive. E aí os dois ficam meio em choque, né? Como assim? E aí ele fala: ela era a minha funcionária. Ela é ex-eliminadora de aluguel. Foi um engano que aconteceu, mas aconteceu sim dela eliminar os pais de vocês. E aí, em seguida disso, ela adotou vocês para criar. E aí acabou criando vocês como eliminadores de pessoas, que inclusive ela está usando para me eliminar. E assim, gente, falei pra vocês que eu não confiava nela. E não, né, novamente aqui, pra quem não viu os outros vídeos, não leio novels, só me baseio na série. Eu não confiava na Lili desde sempre. Falei, inclusive, que achava que tinha sido ela mesma que tinha feito tudo. E assim, apesar de eu estar rindo, eu tô rindo de desespero, porque sabe quando você não quer? Tá certo? Não queria, porque assim, independentemente de qualquer coisa, os meninos foram criados a maior parte da vida por ela, né? Então, deve ser muito difícil pra eles ter que lidar com isso nesse momento. E assim, no primeiro momento, o Bison, ele fica assim, não é possível. Ela não faria isso, ele não se conforma, ele não acredita. E aí o Fadel para pra pensar em algumas coisas, ele, gente, pensar em como algumas coisas passam a fazer sentido a partir disso, né? E aí vai já pra cena dos dois conversando, né? O Fadel e o Bison. O Bison muito pistola, muito tudo da vida, né? Os dois muito emotivos, arrasados e chocados. O Bison fala: você vai deixar ela viver? Ela tendo feito isso com a gente foi usado e tal. E o Fadel fala: eu não fui criado pra deixar uma pessoa que me usou vivendo feliz. Querendo dizer, a gente vai dar um jeito nisso. Beleza, corta pra cena dos dois na frente da Lili com o Kim e falando: não, mãe, a gente não sumiu. A gente tava planejando, né, pra fazer direitinho o serviço que você tinha pedido. Tá aqui a foto, né? A eliminação ocorreu com sucesso e tal. E aí, como combinado, como essa foi a nossa última missão, a gente tá parando. E aí ela super concorda, super rosa, super linda. Inclusive, em algum desses momentos, o Fadel percebe a tatuagem na mão do Kim, né? E já se toca o que aconteceu, né? Sobre aquele outro atentado contra ele e o Style. E aí eles saem da sala, né? E assim, na conversa você vê eles super tranquilos, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, realmente, eles conseguiram disfarçar muito. Aliás, o meu adendo aqui é que uma das poucas coisas boas que a Lili fez, além de dar teto pra eles, foi ter juntado esses dois como irmãos. Mas beleza, voltando, eles saíram da sala e aí a Lili vira pro Kim e fala: você não sai dessa vida, né? Não assim de graça. Você sai só por um caminho. Então, pode dar um jeito neles. E assim, né, vocês entenderam o que ela quis dizer com isso. Basicamente, ela sendo traiçoeira novamente. E aí, você pode parar pra pensar: mas ela adotou eles depois de eliminar os pais e tudo. Mas assim, ela não se importa com eles nem um pouco. Ela não se apegou enquanto mãe nem um pouco. Ela se aproveitou deles. Ela usou eles e tão somente. Porque se ela tivesse algum sentimento por eles, ela ia querer que eles fossem felizes sim, que eles fossem se aposentar em algum lugar e viver a vida deles sim. Se ela se importasse de verdade, ela não ia querer dar cabo dos dois porque eles estão saindo
dessa vida na qual ela colocou eles, entendeu? Então, enfim, a mulher não tem limite, não tem escrúpulos, não tem nada. Aí os nossos queridos, né, acabam tendo contato novamente com o Style e o Kant. E os dois, cada um, né, na sua situação, recebem a seguinte proposta, de que os namorados ajudem eles com a vingança deles. E assim, no primeiro momento eles hesitam, mas dada a determinação e insistência dos boys, eles topam. Eles falam super sério quando eles estão na elaboração do plano. Vocês têm certeza disso? Porque se der errado, vai dar muito errado. E aí, tanto o Kant quanto o Style falam, não, se der errado, vai dar errado pra todos nós. Se der certo, vai dar certo pra todos nós. E a gente vai até o fim nisso. E aí eles se dividem da seguinte forma. Fadel e Style vão investigar e observar o Kim, e Kant e Bison vão investigar e observar a Lily. E aí estão Kant e Bison observando a Lily de longe. E num dado momento o Bison se distrai com o tanto que o namorado dele é gato. Aí eles, né, acabam chegando num consenso de que não é uma boa ideia fazer isso nesse momento. E aí eles veem, né, a Lily saindo, seguem ela e ela vai pra um clube de golfe, né, aparentemente, conversando com uma galera importante ali, umas esposas provavelmente de pessoas influentes. E aí eles pensam, mas e agora? Como a gente vai fazer pra se aproximar? E aí o Kant fala, deixa comigo, eu tenho um plano. Aí ele aborda um desses caras que fica de apoio, né, pra galera que joga golfe, fala alguma coisa no ouvido dele. O Bison até acha estranho, mas beleza, né, deixa a vida seguir. Aí daqui a pouco a gente vê o Kant, né, uniformizado, né, com a roupa do menino que ia entrar, chegando perto da Lily e falando, o fulano não vai poder vir hoje, né, eu vim substituir ele. E ela, né, daquele jeito sutil e agradável dela, falando, não, o fulano não pode não vir e não me avisar. Inclusive, a justificativa do Kant pro menino não vir foi que ele estava doente, e ela andou pra isso, né. Ela falou, ele não pode escolher alguém sem me avisar, eu vou ligar pra alguém e vou escolher outra pessoa, pode ir, você tá dispensado. E aí ele até pensa em argumentar, mas ele fala, beleza, eu vou deixar quieto. Aí ele sai com a mochilinha lá, só que em vez de ir embora, ele vai em direção ao campo e ele aborda justamente a última moça com quem ela tinha conversado, que é provavelmente alguém importante pra ela. E aí ele ajuda ela, né, daquele jeitinho dele, né, charmosinho, igualzinho ele fez com o Bison lá no começo. Só que com a diferença de que ele não tem, né, o menor interesse na senhora, ele tem interesse, né, em conseguir entrar na situação. Beleza, ajudou ela. E aí, quando ele ia se despedindo, falando que ia se retirar, a Lily aparece e fala, não, que bom que você gostou dele, eu escolhi ele especialmente pra você. E aí ela olha assim, meio atravessado pro Kant, né, mas beleza, né. Ela deixa o jogo seguir porque a moça lá gostou dele e isso é importante pra ela. Aí, num dado momento, ela consegue ficar sozinha com o Kant e ela fala, não pense que porque você agradou ela, você me agradou, né? Não é legal agir pelas minhas costas. Aí ele até se desculpa e tal, tenta se justificar e ela fala, beleza, vamos seguir a vida, vou te dar mais uma chance. Você curte mulher ou homem? Ele hesita por uns segundos e fala, homem. Mas eu trabalho com atendimento, então isso não é um problema pra mim, eu tô pronto pra servir qualquer público. E realmente, né? Não precisa fazer diferença do que você gosta pro tipo de trabalho que você vai fazer, a menos que ela esteja com intenções que vão além de você ajudar uma pessoa a aprender alguma coisa ou aparecer e ser bonito em algum lugar, né? Aí realmente isso pode influenciar, mas fora disso fica sendo uma pergunta um pouco desnecessária, mas beleza. Aí ela falou, ótimo, já que você não tem problema com isso, você vai se dar bem. E aí nesse momento a gente pensa, né, que bom, né, que ninguém do convívio do Fadel e do Bison viu o Kant antes, né? Tá de boa, ele pode se infiltrar que tá tranquilo, exceto o capitão, né? Aí já é mais complexo. Mas sem ser a polícia, ninguém sabe quem o Kant é. Beleza, aí corta pra ação do Fadel e do Style, que é seguir o Kim. Eles ficam vendo ele comendo lá e tal. E aí o Style até se atrapalha, faz barulho. E o Fadel fala, ai meu Deus, vai ser complicado, né? Beleza. Aí eles veem que ele sobe pra um quarto e vem alguém abrindo a porta pra ele. O Style fala, bom, tem uma ideia pra gente saber com quem ele tá se encontrando. E eles vão pro velho truque do serviço de quarto, né? Só que tem um adendo.
o Tanon não conhece o Style, mas o Kim conhece. E aí, nessa hora eu fiquei um pouco confusa, né? Se o Fadel tinha entendido que o Kim atacou os dois, ele saberia que o Kim reconheceria o Style. Logo, seria arriscado mandar o Style para a porta do Tanon e do Kim, porque se o Kim atendesse, já seria game over, né? Por sorte, o Tanon atendeu. Porém, quando o Tanon atendeu e foi perguntar alguma coisa pro Kim, o Kim já começou a ficar desconfiado e veio até a porta. Nisso, ele reconheceu o Style imediatamente, né? Apontou a arma pra ele falando: você não errou de quarto. E fez ele entrar. Aí o Fadel entendeu que ele teria que intervir, né? O Fadel foi lá, bateu na porta e o Kim falou: tava te esperando. Botou os dois ali, né? Ajoelhados. E aí o Fadel começou a contar que a Lili tinha eliminado os pais deles, né? Inclusive os pais do Kim. E o Kim ficou meio em choque. E aí, nesse momento, o Style tentou desarmar o Kim. Inclusive, ele conseguiu, né? O Style conseguiu desarmar o Kim. O Style que não tem a menor ideia do que estava fazendo, gente. Então, assim, o Kim realmente, talvez ele não tenha nascido para isso. Ou ele tenha ficado muito em choque com o que ele tinha acabado de saber, e aí ele provavelmente se desconcentrou nesse momento. O Style conseguiu ajudar a desarmar, né? Foi bastante arriscado, inclusive a manobra, porque era uma arma de fogo e isso é complexo, né? Pode dar muito errado. Beleza. Aí eles conseguiram imobilizar os outros dois, e aí o Kim falou: já que você me contou isso sobre a Lili, eu tenho uma coisa pra te contar sobre o seu ex. E aí ele emendou que a Lili foi quem mandou eliminar o ex dele, que na verdade ele não sumiu, que ela só não queria que ele parasse de fazer o trabalho. Nisso o Fadel fica muito em choque, e aí ele fala: bom, eu preciso que você me arrume algo contra a Lili, e até você pensar no que você vai fazer e me dar o que eu pedi, eu vou levar o Tanon. E ele realmente levou o Tanon como refém. E o Style, nesse momento, aproveita pra, né, dar uma chapuletada no Kim, porque ele falou: isso foi porque você atirou em mim. E aí eles saem, mas assim, né, o Kim nesse momento fica super arrasado e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte: o Kim também perdeu a família, o Kim também está escondendo o Tanon da Lili, porque ele sabe do que a Lili é capaz, afinal de contas a Lili deu cabo do ex do Fadel. Por que eles só não se ajudam, sabe? Sem essa coisa de sequestro, sem levar o Tanon, sem acabar com a felicidade deles e tal. Porque, assim, o Kim também tem todos os motivos pra querer se vingar da Lili, entendeu? Então, eu não entendi muito a necessidade de fazer o Tanon de refém. Ou talvez ele pense, né, o Fadel pense que a fidelidade do Kim à Lili transcende o fato da Lili ter eliminado os pais dele. Eu acho muita coisa, mas beleza, vamos dar o benefício da dúvida aí, né? Suspensão da descrença ativada e seguimos com o episódio. Nisso a gente vai pro Kant conversando com o Bison e assim, é uma conversa super fofa, né? O Kant pergunta se o Bison tava com ciúmes, né? Porque o Bison observa como ele é charmoso, como ele conseguiu convencer todo mundo e tal, como ele encantou a moça lá e tal. E aí ele desconversa, né? Não vai falar que tá com ciúmes. E aí eles estão abraçadinhos lá, românticos e tal. E aí o Bison fala sobre os receios dele quanto a essa última missão, né? E o Kant fala: sabe o Jack do Titanic? Então, dizem que ele se sacrificou à toa, por puro orgulho, por pura pose de herói, porque, segundo os estudos dizem, ele caberia na porta. Só que eu não sou o Jack, então eu vou garantir que eu e você sairemos vivos de tudo isso. E aí o Bison deu risada, e nisso o Kant aproveita o ensejo para imitar a cena do barco, né? Eu sou o rei do mundo! Dando contexto aqui, né? Caso você não tenha visto Titanic nunca na sua vida, é um filme de 1998, um filme que levou 11 Oscars, é o filme que conta a história do Jack e da Rose, e aí o final do filme consiste no naufrágio desse mega navio, e para salvar a Rose, o Jack ele fica para fora da porta, porque ele acha que ele não cabe, né? Ou ele não calculou direito. E ela consegue ser salva, né?
Só que ele, infelizmente, ele não aguenta, porque, enfim, é alto mar, né? E aí tem isso, depois de vários anos do filme ter saído, uma galera começou a analisar que ele cabia sim, que dava pros dois terem ficado. Então muita gente fica com isso na cabeça, de caramba, né? O Jack poderia ter vivido feliz com a Rose e não conseguiu, porque ele não entendeu que ele cabia na porta. Mas enfim, fechando parênteses. Aí o Bison olha pro canto e fala, bom, né? Essa cena é boa, mas eu prefiro reencenar a cena do carro. E a cena do carro é a cena da primeira vez da Rose e do Jack lá no Titanic, né? Então, enfim, tem até um trecho emblemático da mão da Rose batendo no vidro do carro embaçado, né? Devido ali à movimentação. E aí o Bison começa a beijar as mãos do Kant, beijar o pescoço e tal. E aí ele vai pra beijar ele mesmo. E aí eles terminam de beijar e o Kant fala, bom, faltou essa parte aqui. E ele faz justamente a parte da mão no vidro. Enfim, né? Jack e Rose, sim, inesquecíveis, sim. Foi um filme e tanto. Até hoje eu acho um filme e tanto. Mas eu fico com Kant e Bison. E espero que eles consigam reencenar a cena do carro em algum momento. Vamos ver, vamos esperar, né? Como o final feliz com fé em Deus vem aí, quem sabe uma das partes do final feliz não envolve uma cena no carro, né? A gente merece, e eles também. Aí a gente vai pra cena do Fadel, né? Ele tá do lado de fora de onde eles estão. E ele tá pensando na vida, tá chorando, tá mal, porque basicamente ele fala que ele se culpou a vida inteira pelo sumiço do menino e que agora que ele sabe que o menino partiu porque ele é quem ele não consegue se conformar. E realmente, né, um peso e tanto para você carregar, né, ainda que não tenha sido ele diretamente, o que ele fala e pensa é que se eu não tivesse conhecido ele, se eu não tivesse me apaixonado por ele, se eu não tivesse namorando ele poderia estar vivo, né? E então é difícil demais, realmente. Não tem como você não se comover com o que o Fadel tá demonstrando sentir nesse momento. E aí o Style tá lá tentando consolar ele e tal, e em dado momento o Fadel fala: você pode me largar, eu não vou ficar bravo, eu vou entender, porque não é seguro pra mim, eu não vou conseguir amar em paz desse jeito. E aí nesse momento o Style tem uma atitude absolutamente linda e absolutamente madura. Ele fala: isso me magoa, porque o amor é uma coisa pela qual a gente tem que lutar junto, um ao lado do outro. Se eu tivesse medo de você, eu já teria ido embora, mas eu não tenho, eu ainda tô aqui. É você que eu amo, é você que eu quero. Eu amo quem você é, e ver o tanto que você se importa comigo só faz eu ter mais certeza ainda de que eu amo o cara certo. E aí nisso eles se olham e assim, para além da química deles, que é maravilhosa, tem o quanto eles se gostam e o quanto a gente consegue ver isso na forma como eles se olham e se comunicam sem falar nada, sabe? E aí eles se beijam, se abraçam e a cena termina com o Fadel chorando, né? Abraçado com o Style, que se debruça sobre ele para consolar. E é lindo, gente, é lindo demais. Lindo demais. Para as pessoas que acharam que eles não sabiam ou que eles não poderiam amar, enfim, essas pessoas estão assistindo errado, porque é maravilhoso, é lindo demais. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Esse final foi meio coisado, que, enfim, né, me alterei aqui com esse final. Realmente foi uma cena que me marcou muito, e nesse meio tempo, gravando o áudio pro vídeo, também aconteceram algumas coisas e eu fiquei meio atrapalhada, mas beleza. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos.